Dizem que de médico e louco, todos nós temos um pouco. E hoje nós viemos conversar com um médico, mas é um médico de verdade, viu? Não é esse médico que a gente diz que é, não. A gente veio falar hoje sobre saúde mental. Como é que está a sua cabeça hoje? Nós estamos vivenciando o Janeiro Branco. E para falar desse tema, estamos aqui com o Dr. João Leocádio. Seja bem-vindo à TV Araripe. Muito obrigada por nos receber. E me diga aí, qual é o conceito de saúde mental? Primeiramente, muito obrigado, Mária, pela oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo esse esclarecimento, né? E saúde mental, essa definição ela já foi alterada algumas vezes, né? Antigamente, saúde mental era só ausência de doença. Ah, não tenho nenhuma doença, diagnóstico, então eu sou saudável. Só que a Organização Mundial da Saúde ampliou essa percepção para, além da ausência de doença, também o bem-estar, o equilíbrio, o desenvolvimento nas áreas da vida. Então, apesar de não ter nenhum diagnóstico, é importante para que seja considerado saudável alguém que consegue desenvolver suas atividades de forma agradável, de forma em que não gere um possível adoecimento futuro, isso seja nas relações profissionais, pessoais, familiares, em todas as áreas da vida. Ô, doutor João, ele disse que eu posso chamá-lo de João, então vou chamar, né? Por favor. Chegar mais próximo aqui. Ô, João, conta pra gente, o que a gente pode fazer pra gente melhorar a nossa saúde mental? Mária, primeiramente, para que tudo a gente possa melhorar, é importante que a gente tenha uma percepção prévia de que precisa melhorar, ou que pode melhorar. Porque uma das grandes dificuldades que se tem na evolução como ser humano é aquele ser humano perceber que precisa, que pode. Então, inicialmente é se auto-perceber alguém que pode melhorar em algumas situações, que precisa corrigir algumas situações, algumas possibilidades. E o início é autopercepção. É você olhar para si e dizer, cara, eu acho que isso aqui eu preciso, eu posso dar uma melhorada nesse resultado, posso melhorar nessa qualidade de vida em tal aspecto. Então, o início de tudo é autopercepção. É se perceber como alguém possível de melhorar, possível de se relacionar de uma forma mais saudável, de trabalhar de uma forma mais confortável. Então, inicialmente é essa percepção. No mais, a gente vai procurar ferramentas para perceber se eu preciso melhorar no aspecto profissional. Qual é o profissional que vai me ajudar nisso? Né? Se eu não consigo fazer sozinho, quem é que vai poder me ajudar? Na área profissional, e aí vamos para as capacitações, na área da saúde mental. Quem é o profissional que vai poder me auxiliar a observar mais essa questão dos pensamentos, sentimentos, adoecimentos e também cura? Porque saúde mental não é só para quem está adoecido, mas também para melhorar a sua saúde, que já pode estar boa. Entendo. Assim, você falando, João, e eu fui pensando a respeito. Muitas vezes a gente faz algo, você falando dessa autopercepção, a gente faz algo que pode ser uma coisa que venha desencadear uma doença, tanto mental quanto física, e a gente não tem esse conhecimento. Mas as outras pessoas que estão de fora, né, que não estão vivenciando a sua vida, elas percebem. A gente que está de fora, a gente pode auxiliar alguém a se auto-perceber? Sim, com certeza. Assim, porque muitas vezes quando... É bem comum a gente falar assim, quem está dentro do problema não percebe. Quando a gente olha por uma perspectiva externa, a gente percebe, tal pessoa está com tal problema, mas não está enxergando isso ainda, e eu que estou de fora já estou enxergando. E o que acontece? Essa questão de auxiliar outra pessoa a se perceber é muito delicada, porque tem gente que usa isso para cuspir verdades na cara das outras, arrogâncias, mas como a gente pode fazer mesmo no aspecto de ajuda? Que a ajuda, ela vem não só do que eu quero que você faça, do que é bom para você, mas você tem que ter um mínimo de percepção. Então eu posso trazer sugestões, tu acha que tal coisa está certo para você, isso pode te adoecer ou não, então trazer é como se fosse um estímulo a pessoa refletir sobre aquele tema que a gente acha que ela pode melhorar. Porque às vezes uma coisa que é ruim para mim, para você está ótimo.
Então, o que eu acho que muitas vezes você precisa melhorar, para você, não, tá tudo bem. E aí, ao invés de eu falar, ó, Maria, tu tem que fazer isso para tu melhorar tal coisa da tua vida. Não. Maria, tu acha que tal aspecto tá bom? Como é que tu sente? Como é que tu pensa em relação a isso? Então, inicialmente, uma ajuda muito grande é o estímulo à pessoa refletir e aumentar a sua autopercepção. Fazer uma abordagem do tema que você acha que está dificultando a vida daquela pessoa de uma forma sutil, suave, né? Exatamente. Sem invadir o campo da pessoa demais. Entendi. E é uma interação. Se for alguma coisa que, pelo menos para mim, isso tem interferido de forma negativa nesse aspecto, eu me sinto desse jeito. Então, pelo menos vamos melhorar essa forma de relacionar nós dois. E aí a pessoa fala, então talvez realmente isso possa estar refletindo em outras áreas da vida. Aí ela vai aumentar a percepção também. Muito interessante. João, durante esse período pandêmico, a gente percebeu que houve um aumento, isso até para quem é leigo, assim como eu, um aumento nos casos de depressão, de ansiedade, pelo menos a busca das pessoas para melhorarem. O que é que você pode nos falar a respeito disso, você que é um profissional da área? Mária, essa questão das patologias já diagnosticadas, né? Houve um aumento no olhar para isso. A nossa sociedade já está adoecendo há muito tempo e continua por alguns padrões, mas a percepção do quanto isso é importante veio mais forte agora. Por quê? Porque todas as questões, sintomas e causas de adoecimento foram potencializadas. Porque o convite da pandemia foi, vá para dentro de casa. E nossa primeira casa é aqui, ó. Então nós fomos para dentro da gente sem querer. É isso. No dia a dia, a gente busca fugir de procurar nossas emoções. Estou com raiva? Não, então vou sair, vou fazer alguma coisa. Estou triste? Não, então vou procurar uma ocupação. E quando essa ocupação agora é dentro de casa? É você olhar para você. Aí você vai olhar aquilo que você não quer no dia a dia. Então, olhar para isso se intensificou. A ansiedade já existia e não era percebida. A depressão já existia e não era percebida. E agora as pessoas veem a importância e estão procurando mais. O que acontece também é que existe essa necessidade que, apesar de estar sendo percebida, ainda está sendo muito negligenciada. Pessoas que continuam no mesmo padrão de dizer eu não preciso, eu não quero, eu não vou. E tem muito nessa questão da saúde mental que as pessoas pensam, eu não sou doido. Verdade. É uma percepção bem antiga que não é mais dessa sociedade, não é mais dessa geração. É uma coisa bem, eu não sou doido, porque antigamente era apenas para pessoas que já estavam em níveis de surto, né? E mesmo assim não categoriza como doido, né? De doido, como você falou. Olhando de perto, todo mundo tem um pouquinho de doido, tem um pouquinho, então, todos, verdade. Inclusive os profissionais da saúde mental. É verdade. A gente falando aqui, nós estamos conversando, eu nem apresentei direito, o Dr. João Leocádio, ele é psicanalista e também humanoterapeuta. Ele trabalha nesse espaço onde tem terapias integrativas. Essas terapias, elas têm melhorado a percepção das pessoas em relação a si própria? Isso. O objetivo é justamente esse. É ampliar a percepção e a partir daí você ter instrumentos para melhorar aquilo que você percebe que pode ser melhorado. Então as terapias integrativas é justamente esse campo de leque de ferramentas. Um exemplo, quando você tem um adoecimento no corpo físico, você procura um médico que vai cuidar do corpo físico. Quando é um adoecimento emocional, você procura um profissional da saúde mental e emocional que vai tratar o emocional. Aspecto espiritual, um profissional nessa área. Energético, então o ser humano ele pode se observar. É uma das consequências da ampliação da percepção. A gente é além do corpo. Não é só o corpo. A gente é emoção, a gente é pensamento, a gente é família como um conjunto, a gente é sociedade, e tudo isso influencia na nossa saúde. E as terapias integrativas vêm para isso, para que você possa observar de que forma, nesse aspecto micro e macro, está sendo prejudicado, está sendo uma forma de prejudicar a sua saúde, e você vai olhar e vai usar ferramentas justamente para ir naquele ponto. No aspecto familiar,
vai ter constelação familiar. É uma questão inconsciente, tem a psicanálise. É energético, tem a humanoterapia. É físico, tem a massoterapia, tem a reflexologia. E aqui no área oferecem todos esses serviços. Muito bom. Gente, a gente está conversando com o Dr. João Leocádio, psicanalista, humanoterapeuta, atende toda segunda-feira em Araripina, né? Isso, no Espaço Área, e em Trindade. Qual é o endereço em Trindade? Aqui em Araripina, aqui no Espaço Área, toda segunda-feira, né? Das 7h30 da manhã ao meio-dia. E em Trindade, na rua Mário Alvino, no número 109B. É no primeiro andar. Qualquer pessoa que possa que queira chegar lá, tem os pontos de referência, que é também a Confecção Cunha, que é muito conhecida na cidade. Certo. Então, estou à disposição lá da terça-feira à sexta-feira. Eu gostaria agora, para a gente finalizar, que você desse uma dica de uma atividade que possa vir a melhorar quando a pessoa percebe que está precisando dar um up, vamos dizer assim, na sua mente. Que atividade a pessoa pode fazer para dar uma melhorada antes de procurar o profissional? Um profissional. Pronto, uma pergunta que eu acho que é muito relevante nesses momentos é assim, primeiro é observar isso. É parar, porque geralmente quando vem um pensamento que a gente não quer, que é considerado um pensamento negativo ou um sentimento negativo, que na terapia a gente compreende que não existe de negativo nada, é só um pensamento e um sentimento. Mas quando se percebe e faz esse julgamento de pensamento negativo e sentimento negativo, é observar ele. Não é para, não quero nem pensar sobre isso, né? Às vezes, não quero nem pensar sobre isso. Não, é observar. Por que eu estou pensando isso? O que é que isso fala sobre a minha história? O que é que isso fala sobre o que eu sinto? Sobre como eu fui criado? Será que isso é reflexo de algo mais antigo ou está sendo criado agora? Porque muitas vezes, Mária, na vida adulta, na maioria das vezes, os problemas não acontecem exatamente, não são criados exatamente na vida adulta. São consequências de coisas que nós somos condicionados, que nós aprendemos, que nós sofremos e guardamos. Exatamente, na infância, na adolescência. E o reflexo acontece hoje. É igual ao adoecimento. O adoecimento, a depressão que hoje acontece, a ansiedade, ela não nasce no momento em que você tem, um exemplo, um divórcio ou a morte de um parente muito próximo. Não é, ali é como se fosse um gatilho para que traga à sua consciência aquilo tudo que você já viveu. Porque tem pessoas que vivem o luto e não ficam com depressão. E tem pessoas que vivem o luto e dá um gatilho da depressão surgir. Então, cada um tem uma forma de lidar e o caminho é observar. Certo. Vamos observar. Então, o exercício é eu parar quando vier qualquer tipo de pensamento ou sentimento que eu considere negativo, eu parar e fazer esse mergulho dentro de mim mesma para encontrar o problema. Ou uma raiz. Ou um fato que possa ter gerado esse problema. E a gente vai, querendo ou não, alimentando no dia a dia isso. Aí depois disso, gente, identificou isso aí procura um profissional da área. É muito importante. É muito importante esse acompanhamento profissional, porque é como uma automedicação. Quando a nossa sociedade é muito acostumada a procurar um médico. O médico do corpo físico ele é muito procurado, mas da saúde mental não é tanto. Quando você tem algum problema, ou então tem alguma angústia, você procura um religioso, procura um amigo, procura um bar, procura tudo. A última opção é o profissional da saúde mental. Mas quando você tem febre, você procura logo, o que é que eu tomo? Vou ali fazer uma consulta. É verdade. Entende? Então a questão é procurar um profissional, porque ele vai poder com você, não é o profissional que vai te dar uma resposta e dizer que é isso e pronto. Não. Fazer esse acompanhamento com você para que juntos possam andar de mão dadas e vamos atrás dessa raiz. Depois que encontrar essa raiz, vamos usar ferramentas para que a gente possa viver uma vida de qualidade agora na vida adulta. Muito bem. Estamos conversando com o Dr. João Leocádio, psicanalista, humanoterapeuta. Eu quero lhe agradecer, muito obrigada. Agradecer também ao Espaço Área por ter nos acionado para que a gente possa
possa vir aqui, pudesse, né, vir aqui e fazer essa conversa, esse bate-papo bem descontraído, bem legal. Fiquei muito feliz. E agradecer ao Espaço Área pela sugestão.